Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar um pouco mais da Bíblia? Vamos juntos? Então, vamos lá. Para começar, nós vamos fazer uma oração. E a oração de hoje está lá no número 3, né? A sugestão de oração é para nós orarmos pelas pessoas que estão doentes, né? Nós precisamos orar uns pelos outros, né? E nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Que as pessoas têm ficado doentes e as pessoas têm se preocupado bastante. Então, vamos orar por essas pessoas? Então, vamos lá. Para orar, nós vamos deixar as mãozinhas juntas, né? Vamos nos concentrar nas coisas do céu. Para isso, vamos fechar os nossos olhinhos, tudo bem? E se tiver alguém aí perto de você, chame essa pessoa para orar junto com você, para você não orar aí sozinho. Vamos lá? Então, Papai do céu, nós te pedimos a tua proteção e cuidado na vida dessas pessoas que estão doentes. Que o Senhor possa proteger, guardar e livrá-las, Senhor, de todo mal. Dê paz a cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém! Olha que oração bonita. Falamos com o nosso Deus para que o nosso Deus abençoe as pessoas que estão passando por um momento difícil, né? Por um momento de dificuldade na saúde. E nós cremos que o nosso Deus já está cuidando de cada uma delas. Tudo bem? Então agora vamos para o nosso texto bíblico. Olha só, o nosso texto bíblico de hoje, a minha Bíblia já está aqui. E a sua? Cadê a sua Bíblia? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Salmos 32, 7, que diz assim, ó: Tu és o meu abrigo. Vamos falar juntos? É tão fácil o texto de hoje, não é? Então, vamos falar juntos? Tu és o meu abrigo. Salmo 32, 7. Vamos falar de novo? Agora só as meninas. Tu és o meu abrigo. Salmo 32, versículo 7. Agora só os meninos. Tu és o meu abrigo. Salmo 32, versículo 7. Aê! Aprenderam o versículo? O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E esse versículo tem tudo a ver com a história bíblica que nós vamos conhecer hoje. Vamos juntos conhecer? Então, vamos lá. Antes de conhecer a história de hoje, eu quero perguntar a vocês. Na verdade, né, eu quero lembrá-los disso. Eu não vou nem perguntar, eu vou apenas lembrá-los. Vocês sabiam que o nosso Deus, ele cuida de cada detalhe em nossas vidas? Sim, o nosso Deus, ele está sempre conosco. Né? O Espírito Santo, ele habita em nós e ele está sempre conosco e ele cuida de cada detalhe. Quando nós estamos brincando de bicicleta, jogando bola ou de outra forma, o Senhor nos protege, nos guarda e nos livra do mal. Quando nós estamos nos alimentando, o Senhor é o provedor do nosso alimento diário, né? E ele protege, ele cuida de cada um de nós. Quando nós estamos lá na escola ou lá na sua casa realizando as atividades, né, da escola nesse período de pandemia, eu imagino que você esteja realizando as atividades em casa ou até mesmo aqui da nossa EBD. O Senhor, ele está cuidando de você, tá? Nós temos essa certeza, né? Porque o texto diz, ó, que o Senhor
é o nosso abrigo. Ele cuida de cada um de nós. E sobre cuidado é o que nós vamos estudar hoje. Que o Senhor, Ele cuida de cada um. E Ele também cuidou de um menino chamado Moisés. Nós vamos conhecer a história de Moisés, o nascimento de Moisés. Moisés foi um homem muito usado por Deus, mas desde o seu nascimento, o nosso Deus sempre cuidou e guardou, assim como Ele cuida de cada um de nós. Olha só, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Joquebede. Joquebede, ela morava lá no Egito, junto com a sua família e todo o povo de Deus. O Egito, ele era governado por um homem malvado. Esse homem, ele era o Faraó. Ele fazia o povo de Deus ser escravo, né? Ele maltratava muito o povo de Deus. E o povo de Deus era escravizado lá e trabalhava muito duro. Olha só, em muitos momentos, ele até machucava o povo de Deus injustamente, né? Mas o nosso Deus sempre cuidou com carinho do seu povo. E aí, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. Sabe qual foi a promessa? Deus disse ao povo dele, que era escravizado lá naquela terra, que iria libertar eles. Disse assim, ó, eu vou libertar vocês para que possam me adorar. E deixou essa promessa ao povo. Só que o povo tinha que acreditar. E passou muito tempo que ele fez essa promessa. O que aconteceu? Já tinha muito tempo da promessa e Joquebede estava grávida. Ela não sabia se seria uma menina ou se seria um menino, mas ela sabia que Deus iria cuidar muito bem do bebê. Depois de um tempo, Joquebede, ela deu à luz a um menino, e esse menino ele era lindo e forte. Olha que bebê fofo! Vamos imaginar que esse bebê era o bebê de Joquebede, o Moisés. Naquela época, Faraó, o malvado, ele ficou muito triste, né, e muito insatisfeito ao ver que o povo de Deus estava crescendo e se multiplicando. E aí ele tinha medo de que o povo de Deus eles deixassem de ser escravo porque estavam em uma quantidade numerosa e acabassem, né, trazendo problemas para Faraó. Sabe qual foi a ideia que ele teve? Ele decidiu dar uma ordem terrível, porque ele não queria ver o povo de Deus se multiplicando, né? As pessoas aumentando, não, porque isso era um perigo para ele, né? Já pensou se essas pessoas se rebelassem contra ele? Era um perigo. Olha só, a ordem dele foi essa: matem todos os bebês meninos. Olha só, ele tinha medo e ele queria que matasse todos os bebês. Já pensou? E agora? O que vocês imaginam que Joquebede poderia fazer se os soldados de Faraó encontrassem o seu bebê? Ele seria morto. Que triste. Mas Joquebede teve uma ideia muito sábia e arriscada também. Mas como ela acreditava na proteção de Deus e no cuidado de Deus, olha o que ela fez. Joquebede, então, decidiu fazer um cestinho forte que pudesse colocar o seu bebê sem que houvesse o perigo do bebê se machucar. Olha ela fazendo o cestinho aí. Estão vendo? Então, foi isso que ela fez. E aí, quando terminou, Joquebede colocou o bebê no cestinho. Tá vendo só? Colocou o bebê no cestinho triste, porque ela sabia, né, que o que ela estava fazendo era arriscado, mas era a única forma
né, dos soldados não matarem o bebê dela. E aí, ela colocou o bebê dentro desse cesto e colocou o bebê dentro do rio. E aí, o que aconteceu? O bebê, ele ficou quietinho dentro do cesto. E aí, ele foi, né, ficou lá no rio. E a irmã dele ficou bem pertinho, brincando por ali, para ver o cesto, né? Porque ela ficava, né, para avisar a mãe dela se alguém, né, tinha encontrado o cesto ou alguma coisa assim. Então a irmã ficou lá escondidinha, brincando, disfarçada e olhando o tempo todo para o cesto. E o cesto estava lá. Moisés seguia dentro do cesto, todo quietinho, né? Só que aí, sabe o que aconteceu? A princesa, a filha de Faraó, foi com as suas servas tomar banho no rio. Quando ela estava perto, ela viu que tinha um cesto. Então ela encontrou. Aí o que ela fez? Ela pediu para que as servas, né, pegassem o cesto e trouxessem para ela. Ela ficou curiosa para ver aquele cesto. Quando ela abriu o cesto, a princesa ficou encantada com o bebê. E aí a criança, lembra da criança que ficou brincando, observando perto? Então, neste momento, a criança, olha só, a criança teve uma ideia e falou assim: ó, minha senhora, você precisa de ajuda? Eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança para você. Você quer que eu a chame? E aí, a princesa foi até a casa da mãe de Moisés e entregou o bebê para que ela cuidasse. Olha só que história, né? Olha como o nosso Deus cuida de cada detalhe. E aí, a princesa ainda disse mais, que iria pagar essa mulher, que no caso era a própria mãe, mas ela não podia falar isso neste momento, porque ela ainda estava correndo perigo, né, dos soldados levarem o seu filhinho. E aí, a princesa pediu que ela cuidasse. Ela logo de início falou: sim, eu posso cuidar, princesa. E cuidou. E a princesa deu o nome do filho de Moisés, porque significa que foi tirado das águas. Olha só. O que aconteceu? Moisés, o filho de Joquebede, cresceu e tornou um homem forte e valente. E olha só, Deus usou Moisés, o filho de Joquebede, para tirar o povo do Egito, para viver em paz, no lugar que Deus havia preparado. Vocês lembram dessa história? Aquela história do Mar Vermelho, do povo passando, né? E a água em terra seca no meio da água. Vocês lembram dessa história? Pois é, foi Moisés usado por Deus para tirar o povo lá do Egito. Olha que história linda! O nosso Deus, ele cuidou de cada detalhe. Não foi fácil, mas o nosso Deus cuidou e protegeu Moisés desde o nascimento. E assim como ele fez com Moisés, ele faz comigo, ele faz com você, ele cuida de cada um de nós. Você crê nisso? Amém. Então, agora que você já ouviu a nossa história, eu tenho um desafio para você. E o nosso desafio de hoje é uma espécie de labirinto. Olha só, tá vendo essa imagem aí? Nós temos lá no cantinho, ó, a princesa, né, a filha de Faraó, e uma serva. E lá do outro lado, temos o bebê Moisés dentro do cesto. O que você vai fazer? Você vai encontrar o caminho para que a princesa chegue, né, até Moisés.
Então, faça a sua atividade aí no aplicativo Desenho e envie lá no grupo. Eu estou esperando, tá bom? Fiquem todos com Deus e um grande beijo e até a próxima!